todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana, de volta aqui com as leituras oraculares, dessa vez com uma leitura sobre o período de inverno, né, de junho a setembro de 2023. Né? Então, começando aqui pelo campo material, com o baralho cigano, para vocês do signo cigano de moeda, correspondente a Libra. Como que vai estar aí nos próximos 3 meses, quais as mensagens, direcionamentos, as projeções astrais, para os próximos 3 meses no campo material, pessoal de moeda correspondente a Libra. Campo material correspondendo aí, né, pessoal, como quem já acompanha já sabe, finanças, profissão, dinheiro, casa, né, compras, vendas, conquistas materiais no geral, né, tudo que envolve o elemento terra na nossa vida, né. Só um minutinho aqui. Então, assim, começando, né, acho que no geral, assim, para a maioria das leituras até agora, pelo menos em um aspecto da leitura, para todo mundo tá vindo alguma coisa de limpeza, alguma coisa de, né, alguma turbulência passageira ou alguma coisa de limpeza, né, de modo geral. E eu acredito muito que tem a ver com o período astrológico, inclusive, que a gente está vivenciando agora e também nos próximos meses, né? Então, sugerindo que vocês deem uma olhada aí como que tá, né? Na astrologia de modo geral para todo mundo, né? Então, assim, tem movimentações astrológicas aí que são coletivas, né? Vão ter um efeito coletivo, né? Planetário para todos nós. Então, todo mundo, em algum aspecto, vai estar passando uma certa limpezinha, né? Porque a gente tem Vênus retrógrada, Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, você tem vários, né, posicionamentos aí dos astros que vão estar trazendo questões de limpeza, de purificação, de revisão, de várias questões. E, né, vai reverberar para cada pessoa, né, em áreas diferentes. Então, por que eu estou falando tudo isso? Aqui no seu campo material, a gente começa o seu jogo com a carta dos obstáculos, das dificuldades, né, os trevos aqui. Então, pode ser que alguns de vocês já estejam em alguma dificuldade, ou financeira, ou tá difícil de vender alguma coisa, ou tá difícil de encontrar alguma coisa que você está pretendendo comprar, ou uma negociação tá difícil, ou algum processo judicial também, né? Porque em seguida a gente tem a carta dos livros, né? Que fala de processos na justiça. Então, nem sempre vai calhar para todos, mas para alguns aí tem a ver com alguma questão burocrática, pode ser uma questão judiciária, pode ser uma questão de contrato também, né? Algum concurso, de repente você passou no concurso, bacana, mas aí tá, assim, era para ter chamado logo e aí tá enrolando, teve algum problema, sabe esse tipo de coisa? Que começa a ficar lento, né? Então tem uma certa lentidão em alguns processos ou pequenos obstáculos, né? Como se fossem pequenos atrasos para que você chegue naquilo que você está buscando, né? Em alguns casos envolvendo aí parcerias, né? Então parcerias comerciais, parcerias profissionais, compromissos, né? Algum compromisso que você assumiu ou que você esteja por assumir nos próximos 3 meses, pode ser que não saia no tempo que você
planejou, ou almejou, enfim, ou que tem algum tipo de atraso, algum tipo de embaraço, alguma falha de comunicação, sabe? Então, para cada caso vai ser alguma coisa diferente, mas assim, vejo que tem alguma coisinha, sabe? Quando você fala, poxa, era só, sei lá, era para ser só uma assinatura, liberar o contrato X, isso aqui, aí ele tem que voltar e quando vê, deu algum erro lá, ele tem que voltar, fazer o processo de novo, fazer a papelada toda de novo. Enfim, coisas desse tipo, assim, sabe? Às vezes fatores ocultos, né, permeando aí, né, travas inconscientes, então às vezes você está ali batalhando, assim, fazendo todo o seu melhor, estudando, se dedicando, né, no seu trabalho ou dedicando naquela questão material que você está com foco nesse momento e tudo, mas sempre tem alguma coisa travando, sempre tem alguma coisa devagar, sempre tem alguma coisa fazendo você às vezes sentir que está girando em círculos, né? E isso traz para você frustrações, aborrecimentos, tristeza, melancolia, enfim, uma série de, sabe, uma sensação de dúvida às vezes, né, incerteza de, ai, será que é isso mesmo? Nossa, não acredito, só acredito vendo agora, né? Mas, assim, questões inconscientes, às vezes a gente fica rodando em círculos em alguma situação, porque às vezes é o nosso inconsciente, nosso subconsciente quer dizer alguma coisa para nós, né? Tem algum padrão repetitivo, né, por exemplo, né? Mas de toda forma é uma fase passageira, então é como se você começa esse período de inverno nesse estado energético, né? De tá meio devagar, tá meio vai não vai, tá meio trava destrava, mas em algum momento a partir do momento que você começa a tomar consciência de repente de algumas coisas, começa a clarear a sua mente, né? Começa a entender esses processos de inconsciente, de estar girando em círculo, né? De perceber, tipo, poxa, aquele processo foi voltou várias vezes, é agora que eu percebi que era uma cláusula do contrato que eu não tinha prestado atenção, agora eu vou conseguir corrigir isso e agora vai. Sabe, esses tipos de coisas, assim, detalhes, né? Então são pequenos, como diz o que é a carta dos treinos, né? São pequenos obstáculos que a gente precisa ter a habilidade de tirar um por um do caminho, né? Movimentar coisa por coisinha por coisinha. Então, às vezes você quer, quero já dar entrada em tal coisa, ou fazer determinada compra, ou fazer determinado negócio, ou eu vou me candidatei naquele emprego lá, penso que eu só vou passar em entrevista, né? Já tá tudo certo. E às vezes não, às vezes tem mais uma etapa, ou tem mais uma coisinha para ser feita antes, né? Ou precisa corrigir determinadas coisas antes de, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que dá uma turbulênciazinha, mas que depois tende a caminhar para frente, porque a gente vem aqui com coração e lírios, né? Então, quando você começa a perceber o que está travando no processo todo, o que está dificultando as suas questões materiais, o que está dificultando de você fazer as suas vendas, ou de você gerar aquele dinheiro, ou do seu dinheiro render melhor, né? Às vezes você está girando em ciclo porque você está ali, sei lá, pagando tarifas de contratos, coisas que você não sabia que você estava pagando. Por exemplo, você tem lá umas despesas na sua casa ou no seu negócio que você está embutida num contrato X. Então, por exemplo, você adquiriu um plano de internet. Dentro desse plano de internet tem serviços que eles colocam lá como uma espécie de venda casada que você não está utilizando, só que você está pagando, né? E aí quando você se dá conta, fala, poxa, você olha para o contrato, né, daquilo, aí você vê, poxa, tem coisas aqui que eu não estou pagando, vou renegociar. Então vou
tirar, né, esse pequeno obstáculo, que essa diferença de valor pode estar ser uma das coisas que está me sufocando, e tem outras coisas. Então, assim, é um exemplo, né? É um exemplo corriqueiro, que pode acontecer com qualquer pessoa, mas pode se aplicar em qualquer situação. Então, assim, observe aí quais as situações que você tem enfrentado no plano material nesse momento, que de repente pode precisar de uma atenção a mais, né? De você observar detalhes, de reler contratos, de revisar os acordos, de revisar os compromissos, né? Entender o que está acontecendo, e aí a partir do momento que você entende, você começa a agir em prol de resolver aquilo, e aí vai te trazendo de volta, né, um estado de espírito de mais tranquilidade, né? E até uma certa satisfação de estar conseguindo resolver, né? Até a coisa de resolver por si mesmo, né? E por fim, né, aqui mostra, né, pela montanha e pela carta da árvore, uma progressão, né? E aí, então, a partir desse momento, você elimina essas coisas, esses pequenos obstáculos, essas coisas que estão, né, atrasando de uma certa forma, aí você começa a subir a montanha e progredir, né, para alcançar um sucesso mais sólido, né, um sucesso assim, de forma geral, né, sucesso dos empreendimentos, sucesso dos negócios, sucesso nos contratos, sucesso, né, do que quer que seja, né, vem através desses esforços aqui, passo a passo, né, é uma progressão, né, enfim, mediante esse cuidado, né, que é reforçado aqui pela carta do jardim, que está no fundo do deck, falando, né, desse cuidar, né. Então, você cuidar da sua vida financeira, da sua vida material, né, do seu campo de prosperidade, como um jardim mesmo, né. Então, cada pedacinho desse jardim exige uma atenção especial. Então, assim como um jardim físico, né, onde cada planta tem o seu lugar certo, tem aquela que gosta do sol, aquela que gosta da sombra, tem aquela que precisa de mais água, aquela que precisa de menos água, né? Na sua vida material também, né? Então tem os aspectos, né? Que aí, por exemplo, aí a questão, sabe, da sua moradia, né? Da sua casa vai exigir um tipo de atenção. Se você tem um negócio, vai exigir outro tipo de atenção. Se você tem uma questão de planejamento financeiro, planejamento, né, assim, é uma planilha que você preenche, exige cuidados, né, específicos para cada detalhe, né, dessa área da vida. Então, se você tem investimentos, né, investimentos diferentes exigem cuidados diferentes, né? Enfim, então assim, é uma analogia, né, de exemplo para, né, fechar essa mensagem, né, esse recado para a sua área material. Então é uma questão de, como um jardim, né, você cuidar. Então, podar coisas que precisam ser podadas, por exemplo, gastos desnecessários, cultivar bons hábitos, né, que precisam ser cultivados. Assim, vai, né, limpando o terreno e vai, né, e as coisas vão melhorando. Mas assim, o geral também é essa coisa do cuidado. A chave está em você assumir isso, né? Assumir esse lugar de ser responsável por esse âmbito da sua vida, né? Se colocar de forma assim, não, minhas finanças, meu dinheiro, minha vida profissional, minha vida material, minha prosperidade, eu vou tomar conta, vou cuidar, né? E a partir do momento que você se coloca nesse movimento de cuidado, as coisas tendem a se clarear mais, né? Essas nuvens tendem a dissipar e você tende a entrar num caminho mais progressivo, né? E começar a visualizar resultados que antes você não via, certo? Então,
Fechando aqui a parte material, vamos ver agora o campo mental e emocional através do tarô Zen de Osho. Então, com o tarô de Osho, a gente vai olhar o campo psicoemocional, a mente, as emoções, os sentimentos. Qual é o direcionamento aqui para o pessoal de moeda correspondente à Libra? Período de inverno. Muito bem. Ótimas cartas. A gente começando aqui pelo fundo do deck. A carta do 10 de espadas falando de renascimento. Então, no aspecto mental, né, que inclusive é o campo do naipe de espadas, é como se você estivesse passando por uma revolução na sua mente, no seu espírito, né, no seu coração, né, nas suas emoções. Então, conforme as coisas vão se desenrolando na sua vida, se vão acontecendo, né, vão te impactando, etc e tal, mesmo que você não perceba a princípio, você está aqui num processo de renascer, de ressurgir, né? Então, assim, vem lá da forma do camelo, né, uma coisa pesada, de carregar um peso nas costas e tal, passando pelo leão, que, né, aquela força que vem, né, de forma, enfim, selvagem é uma palavra que serviria, mas não é bem essa palavra que eu estava procurando. Né, às vezes de uma forma mais intensa, né? Acho que tem mais a ver assim. Vem de uma forma mais intensa, de uma certa intensidade, mas vai evoluindo aqui para essa figura humana mais harmônica, né? Porque ela tá aqui tocando a flautinha, né? Trazendo esse aspecto, né, da música sobre a harmonia. Então vai se harmonizando, você vai se harmonizando, né, com a sua mente, com as suas emoções. Né? Se você não está sentindo ainda, ou se você perceber que no decorrer desses 3 meses está meio difícil, um exercício interessante seria a própria meditação, né? Você pegar 5, 10 minutos, tem exercícios meditativos de 1 minuto, né? Se você colocar aqui no YouTube, tem lá um vídeo, meditação em 1 minuto. Inclusive, eu não sei se aqui no canal já tem, porque tem uma lista aqui, né, de meditações, não sei se eu cheguei a colocar lá, mas se eu não coloquei, vou colocar agora, aí você dá uma olhadinha lá na lista de meditações aqui do canal. Então, assim, práticas meditativas vão ser muito interessantes, né? Para uma questão de manter uma sintonia legal e manter uma harmonia, né? Muitos já podem estar nessa harmonia, né? Porque a gente vê aqui, né, cartas super positivas, por exemplo, o 3 de copas, né, a celebração, comemoração. Então, você vai ter oportunidades nesses próximos 3 meses de se sentir muito grato, muito grata, de celebrar conquistas interessantes, assim, conquistas de forma geral, né? Mas principalmente coisas que tenham esse efeito emocional de celebração, né? De ficar feliz porque algo deu certo ou porque você conseguiu superar uma dificuldade pessoal, né? Enfim, qualquer motivo, né? Ou que alguém próximo a você, né? Enfim, teve algum momento feliz, né? Com a sua família, com seus filhos, com amigos, né? Que seja. Então, assim, tem aí pela frente, né?
oportunidade de você celebrar, ou também pode ser um convite para que você celebre mais, né? E se aborreça menos, né? Ou reclame menos, né? Então, observar mais o que você tem a observar, o que você tem a celebrar, né? Que aí eu acho que encaixa bem na próxima carta, que é o dependurado, né? Que aqui no Osho está como nova visão, né? Então ele sai é bem parecido com a carta do Renascimento, né? Porque ele também sai de uma outra figura, tá meio difícil de ver no vídeo, mas tem uma figura humana aqui embaixo, prostrada, assim como esse camelo, né? Prostrado. E aí, né, essa figura dançante, ela emerge disso, ela cria asas, né? Assim como essa figurinha humana estava flutuando aqui, né? Então vem de uma progressão, de uma postura prostrada, né? Às vezes até de se sentir derrotado, derrotada, se sentir incapaz, de achar que tudo é difícil, e, sabe, aquela coisa, né, pesada, assim, é você saindo disso e alcançando uma leveza, alcançando uma outra visão, né? Então, assim, até através de uma nova visão, né? A partir do momento que você passa a visualizar as coisas de uma nova forma, né? Como, por exemplo, celebrar mais do que reclamar, por exemplo, as coisas tendem a ficar mais leves, né? As emoções tendem a ficar mais leves, a mente tende a ficar mais leve e fica muito mais fácil de lidar, né, com o que se apresenta à sua volta. Aqui a carta da amistosidade, os 2 de copas, reforçando, né, esse sentido da leveza, né? Então, assim, se abrace mais, sabe? Não seja o seu próprio carrasco. Seja o seu melhor amigo, sua melhor amiga, né? De si mesmo, de si mesma. Assim, às vezes a gente torna as coisas pesadas também na nossa vida porque a gente se culpa, ou porque a gente se cobra, ou porque a gente põe, né, um peso nos ombros muito maior do que realmente existe, né? E a partir do momento que você vê que você não precisa carregar esse peso todo, ou que muitas vezes esse peso é uma coisa da sua cabeça, ou porque alguém jogou isso para você e você aceitou, né? As coisas tendem a ficar mais leves. Então, seja mais amistoso, mais amistosa consigo mesmo, consigo mesma, né? E, né, a sua volta de forma geral. A gente em seguida tem aqui a carta da abundância, que é o Rei de Ouros, né? Então, o Rei de Ouros, apesar de estar falando assim da abundância, mas a abundância também está muito ligada ao campo mental emocional, porque a abundância começa de dentro de nós, né? Começa com a gente mesmo, né? Então, não é sobre posses, né? Aqui a gente está, né, fazendo essa leitura no âmbito mental e emocional. Então, essa abundância, ela está dentro de você, né? Assim como esse Rei de Ouros, né? Ele está centrado, né? Então, ele tá no centro do quadro todo aqui e em equilíbrio, o dia, a noite, as cores frias, as cores quentes, né? Ele está exatamente no centro aqui e ele está sobre um livro dourado, representando a sabedoria, né? Então, a abundância dele vem dessa sabedoria interna, né? Vem desse equilíbrio interno, né? E a partir disso ele consegue gerar a abundância à volta dele, né? Se manifesta de forma muito natural, porque dentro dele tem esse equilíbrio, né? Entre os 2 extremos, que é o que a gente vê assim, além da ilusão, né? Então, assim, às vezes essa postura aqui, né, de estar por baixo, carregando peso nos ombros, de estar prostrado, isso é uma ilusão, né? Então, assim, mostra
que você, nesse período de inverno, busque esse centro de si mesmo, né? Busque sair dessa ilusão que é essa postura interna de ai, nossa, tudo difícil, ai, como é pesado, ai, como eu sou, ai, como eu sofro, ai, tipo assim, nesse monte de ai. Então saia disso, que isso é uma ilusão. Entre nessa nova visão aqui, que é isso, né? Esse equilíbrio aqui, né? Mesmo que para isso, né, venha aqui a concessão, mesmo que para isso você precisa ceder um pouco, né? O que é esse ceder, né? Essa concessão? Abrir mão de algumas coisas, né? Então, a partir do momento que você tá para entrar numa nova visão de vida, numa nova perspectiva, você precisa abandonar aquela visão antiga, precisa ceder, né? Então, se aquela versão sua engessada, prostrada, né, que acha tudo difícil, precisa ceder lugar para essa nova visão, para essa leveza aqui, né, da celebração. Então, o recado aqui, né, no âmbito mental e emocional, como lidar com as emoções, como lidar com a mente, enfim, nesse período de inverno, você aproveitar esse momento para realmente renovar a sua perspectiva de vida, para mudar a sua postura interna perante as coisas, que isso vai te ajudar a lidar com as coisas de forma geral de uma melhor maneira, certo? Fechando aqui, a gente vai agora para o campo espiritual, recado da espiritualidade, da sua egrégora, né, dos mentores, dos guias espirituais, aqui com o baralho de rosa caveira. Qual a mensagem espiritual, mensagem final espiritual para o período de inverno, junho a setembro, pessoal de Libra, signo cigano de moeda. O seu jogo está bem leve, né? Isso é ótimo. Porque os outros signos antes de Libra, misericórdia. A maioria do pessoal tá fazendo limpeza pesada, né? O seu jogo tá uma coisa mais tranquila aqui, né? Isso tem um recado da espiritualidade, espiritualmente falando, né? De forma geral. A gente tem aqui consulente, que assim, é a figura feminina aqui, mas independente de você ser homem ou mulher, tá te representando, né? Então, assim, mostrando aqui, né, o aliado e as boas notícias, né? Então, mostrando que a espiritualidade está te direcionando aí alguém, né? Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Ou alguma coisa que você vai passar a fazer parte nesse período de 3 meses, nesse período de inverno, que vai te trazer um bem-estar, vai te trazer boas notícias, ou que vai te trazer, de repente, até algumas respostas em relação à vida que você tem buscado, ou que você esperou em algum momento, né? E aí vem esse aliado, né? Ou esses aliados,
trazendo essa mensagem espiritual. É assim, uma energia bem sutil, então eu imagino que você vá reconhecer, né, por sintonia, né, no seu coração, exatamente o que é, assim, no momento que acontecer, né? Então pode ser que você vá, sei lá, para um retiro, e aí lá você encontra um pessoal que, poxa, te traz mais assim, insights positivos do que você imaginava. Pode ser que você inicie uma nova parceria de trabalho, às vezes no trabalho, pode vir de qualquer lugar, né? Assim, o recado é espiritual, mas pode vir de qualquer área da vida, né? Essa pessoa ou grupo de pessoas que te traz uma coisa boa, né? Te traz uma mensagem positiva que você esteja esperando ou que você nem está esperando, mas é como se fosse uma confirmação de algo bom, assim. Por outro lado, a gente tem aqui espiritualidade menor, separação e notícias breves. Falando de que mais especificamente, né? Então, de repente, algumas energias um pouco mais densas, assim, que você vai ter que lidar, né, nesse período. Ou mesmo, né, seus guardiões, esse para quem está mais ligado à linha de Umbanda, enfim, né, os guardiões aí fazendo algum tipo de corte para vocês, assim, algum tipo de livramento. Pode ser um tipo de livramento. Vou até puxar mais cartas aqui. É como se alguma coisa tivesse tentando te atingir, mas não alcança, assim, porque sua proteção vem na frente, né? Até puxei mais cartas aqui, mas veio casamento feliz, notícias distantes e o em casa, né? Ou seja, falando também sobre, acho que tem uma certa conexão aqui também dessas notícias, né? De notícias do 3 vezes, né? Boas notícias, notícias breves e notícias distantes. Então, se tem alguma mensagem que a espiritualidade está tentando te passar, pode ser uma mensagem espiritual em si, então algum tipo de comunicação espiritual, pode ser uma comunicação até mediúnica. Então, se você tem abertura mediúnica, né, ouvir vozes, de ter sensações, de ver, né, enfim, pode ser interessante assim nesse período que você busque, né, mais esse contato espiritual. Se você não tem, né, esse campo de mediunidade aberto, da mesma forma pode ser interessante que você busque uma maneira de sintonizar com isso. Então, de repente você não é dessa linha, né, muito espiritualista, de repente você está aqui só porque você gosta de ver tarô mesmo. Que também assim, não envolve religião, né? A coisa dos oráculos pode estar presente em qualquer linha. Mas, às vezes, uma oração que você faz, né? Ou uma mentalização antes de dormir, enfim, né? Pedindo algum tipo de orientação. Pode ser que alguns aqui tenham pedido orientação espiritual em algum momento, ou tenha rezado para Deus, Deus me oriente, me mostre, não sei o quê, ou para uma entidade específica, ou enfim, o que quer que seja, e aí a espiritualidade está tentando, ou vai, né, propiciar que você receba esse recado espiritual. Então tem alguma coisa bem específica, assim, para alguns de vocês, para
para cada um vai chegar alguma coisa diferente. Para alguns pode ser um recado de, olha, tome cuidado com energias que estão te rondando, tentando quebrar os seus elos, por exemplo, né? Então, para alguns aqui, isso aqui vai ser uma mensagem de alerta, né? Para outros vai ser uma mensagem de, olha, né, como falado no começo, olha, tem, né, pessoas aliadas, afins, que vão chegar para te ajudar. Para outros vai ser um prenúncio de que, olha, aquilo que você está, né, buscando, né, concretizar, né, aquela aliança, aquela parceria, aquele casamento, enfim, aquilo que você está buscando, né, para uma satisfação pessoal, para um certo nível de felicidade, tá para chegar para você, né? Então, assim, e aqui finaliza com em casa, né? Então é bem isso, assim, é algo que chega para você, onde você estiver, né? Essas notícias, essas mensagens chegando até você, né? Aqui, porque poderia, por exemplo, ser uma mensagem do tipo, vá buscar, né? Mas não, é uma coisa que você recebe, né? Aí a questão é o que? Você sintonizar, né, com a sua espiritualidade, dentro daquilo que você acredita, para que essas mensagens, esses recados espirituais cheguem até você de uma forma mais definida, mais bem delineada, mais clara, né? E tem a ver com alguma questão kármica, porque a gente tem aqui a justiça e equilíbrio emocional, né? Então, tem a ver também, né, com aquilo que a gente viu no aspecto mental e emocional, né, nessa busca de equilibrar, né, de sair daquela tendência frustrada e tal, e entrar numa sintonia mais elevada. E também para alguns isso é uma questão de karma mesmo, assim, o karma não no sentido negativo, mas porque o karma pode ser positivo ou negativo, o karma é o karma, né? Então, o karma é simplesmente assim, o que você plantou, você colheu, o que você buscou, você encontrar, né? Então, assim, para cada pessoa tem a sua balança, né? E olha que engraçado, o signo de vocês é uma balança, né? Então, entrar em harmonia consigo mesmo e com essa espiritualidade para que chegue essas boas notícias, essas notícias breves, essas notícias distantes, né? Que para cada um vai ser um recado diferente. Para alguns vai ser uma coisa de livramento, né? Livramento de energias densas. Para outros vai ser um novo aliado, né? Para outros vai ser também alguma conquista de felicidade, né? Então, para cada pessoa aí tem alguma coisa que vai ser recebida. Então, fique atento, fique atenta aos próximos acontecimentos aí, nesse período de inverno de 2023. Bom, finalizando aqui a sua mensagem. Bom período de inverno para vocês. Até o próximo vídeo.